Não será coroado aquele que não lutar com coragem. É com esta frase que eu começo, uma citação bíblica, não é? Que eu começo aqui a nossa quarta semana que vamos falar sobre esta coragem, esta audácia de enfrentar os desafios que estão à nossa frente. Porque até agora, né, recapitulando, nós vimos aí a força de vontade, então aquilo que nos move. Nós trabalhamos os aspectos da inteligência, né, a prudência, o ideal de vida, o ideal profissional, o ideal de quem eu quero ser. Nós trabalhamos as rotinas, que são os meandros ali para que a gente consolide tudo aquilo, tanto que a gente trabalhou em força de vontade como inteligência, como a prudência. E agora nós vamos ver, bom, o que pode dar errado aqui, né? E nós vamos trabalhar muito forte a virtude da fortaleza, porque é aqui que muitos caem, não é? Muitos começam empolgados, a gente já coloquei um aviso lá no grupo sobre isso, né? Começam empolgados porque agora eu vou mudar de vida, porque agora eu vou ter mais disciplina, e quando vê, chega no meio do caminho, 15º, 20º dia, a coisa arrefece, as coisas esmorecem e simplesmente vira mais do mesmo, tá? E aqui vou dar vários antídotos aí para que você possa lutar contra essas más inclinações. E a primeira coisa que a gente tem que falar aqui sobre a questão da fortaleza é o seu antagônico, não é? Que é a virtude, aliás, o vício da preguiça. Então a preguiça, basicamente, a gente pode trabalhar de várias formas, né? Falar sobre ela, mas eu gosto muito de dizer que, acima de tudo, a preguiça ela é uma ausência de amor. É uma ausência de tu entender a importância daquele bem que tu está buscando e de não ter vontade suficiente de amá-lo. Porque amor, na verdade, é uma decisão. Amor está atrelado à sua vontade, né? Diferente de conceitos que se falam nos dias de hoje, que o amor é aquela coisa fofinha, que é a cosquinha no coração e tudo, isso tudo são paixões, né? São sentimentos honestos, importantes, mas que não se equiparam ao tamanho do que é de fato o amor, né? Como o próprio São João diz lá na sua carta, né? Deus é amor. Então, se Deus é amor, né? O que resta para nós em relação a esta virtude, né? A virtude de amar, a virtude da caridade. Então, quando nós nos deparamos com a preguiça e a gente relê a preguiça como a ausência do amor ao bem que nós percutamos, né? A ponto que a gente não consegue suportar todos os sofrimentos em todo o caminho para chegar a esse bem. Então, quando você simplesmente cai diante de um desafio, cai diante de um percalço, é porque você não, no fundo, não amava tanto aquilo que você quer conquistar. E esse é o grande perigo, né? Porque a gente ama aquilo que conhece, e se nós não conhecemos aquilo que verdadeiramente queremos ser e não damos a real importância àquilo, a nossa vida tende a ser esse pastel, né? Esse mais do mesmo, né? Esses altos e baixos ali apenas do que está na superfície, e a gente não consegue estar em profundidade e degustar, né? Desfrutar aquilo que a gente realmente entende como a verdadeira vida cristã que nós deveríamos viver. E quando eu falo isso, não é em situações extraordinárias, mas sim viver na profundidade do ordinário, né? Viver no sorriso da criança, nos afazeres do dia a dia, no lavar de louça, enfim, em todas as atividades mais triviais e corriqueiras possível, ter sempre esse olhar transcendente, mas ao mesmo tempo profundo destas realidades. E tudo isso não é possível sem que a gente consiga entender e amar cada uma dessas coisas. E quando a gente não ama, a gente é preguiçoso e a gente simplesmente não faz aquilo que tem que ser feito, tá bem? Então esse é o grande combate que nós vamos trabalhar a partir de agora, esse combate da preguiça, dessa falta de constância, que em última instância o que é a falta de constância, senão a preguiça, né? Tu deixa de fazer aquilo que tem que ser feito, tá bem? Então tenham isso em mente e vamos ao combate, tá bem? Um abraço e até amanhã.